Dia 13 de março de 2013, o Papa Francisco foi eleito no segundo dia de conclave, sucedendo Bento XVI, que renunciou devido à idade avançada. O cardeal Jorge Mário Bergoglio escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, conhecido por sua humildade, dedicação à natureza e aos pobres, além de sua profunda devoção a Deus. Ao falar do Papa Francisco, do ponto de vista jornalístico, é imperioso que essa questão também seja trazida à tona, né? Que ela seja, por meio da técnica jornalística, dos nossos critérios de noticiabilidade, trabalhada e apresentada para as pessoas, porque é esse o objetivo do jornalismo. O Papa também sempre se preocupou com a unidade dos cristãos e sugeriu, mais enfaticamente nos últimos meses, que se estudasse a possibilidade de uma data fixa para a Páscoa, que propiciasse uma união em torno do principal evento para os cristãos. Pediu isso na bula de proclamação deste jubileu e reforçou no documento que marcou os 1700 anos do Concílio de Nicéia. Francisco foi um homem de coração unido ao coração do Cristo ressuscitado, um coração também chagado, mas cheio de misericórdia e de esperança. Nascido em Buenos Aires, sua vida foi marcada por simplicidade, espiritualidade e um olhar atento à dor dos mais pobres. Antes de ser cardeal, foi químico e professor. Em maio de 1982, passei para a Casa de Estudos. Nessa época, o Papa Francisco não era Papa ainda, era padre. Então, por 2 anos e meio, eu convivi junto com ele. Era uma pessoa de muita capacidade de escuta, de se dedicar aos mais pobres. O Papa Francisco foi alguém que, ao longo dos seus 12 anos de pontificado, demonstrou um interesse muito frequente e consolidado, consciente, com relação às questões ambientais. Um dos temas recorrentes nos documentos escritos pelo Papa Francisco e também na sua atuação enquanto chefe de Estado e líder religioso foi essa temática do meio ambiente, a defesa das causas ambientais, a preocupação com aquilo que ele passou a chamar de casa comum, que é o planeta Terra. Seu papado logo se tornaria sinônimo de reforma, diálogo e proximidade com quem mais precisa. Como o legado dele impactou a vida das pessoas que professam a fé católica, mas também aquelas que talvez nem religião tenham ou que nunca tenham visto falar do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele deixou um legado durante todo o seu papado, através das suas reflexões e de todos os seus feitos. Então, assim, a gente fala do Papa Francisco com muito amor, com muito carinho. Foi uma pessoa que realmente veio para transformar de maneira significativa a vida do mundo inteiro, né, das pessoas do mundo inteiro. Eu acho que o legado principal dele é ele ser um cara envolvido com pautas sociais. Durante o período que ele teve no papado, ele foi uma pessoa que tentou apaziguar os problemas mundiais, digamos assim. Em suas encíclicas, Francisco não apenas escreveu para os católicos, mas para toda a humanidade. Posicionamentos importantes, principalmente em relação aos LGBTs e toda a comunidade. A gente viu muitas matérias que retratavam justamente esse lado dele humano mesmo, né? E eu acho que a gente precisa de representantes assim, nas igrejas, nas políticas. Acho que pessoas assim humildes e humanas são necessárias. Uma fé viva, dialogal e comprometida com os mais frágeis. Uma fé que se traduz em gestos e não só em palavras. Principalmente, eu aprendi mais que com palavras, com gestos, com ações que ele fazia no dia após dia na própria comunidade onde morávamos, né? O Colégio Máximo fica numa região não cêntrica da cidade de São Miguel, quase periférica, e tinha os bairros onde estavam as capelas, e nós íamos aos bairros e ele também trabalhava nesses bairros atendendo a comunidade mais carente. Teve esse espírito de liderança precisamente para conduzir e ajudar aqueles que estavam se formando, estavam em formação, para também ter esse mesmo intuito de ajudar sempre as pessoas que mais necessitam. Um pouco isso é uma das marcas que ele colocou na minha vida. E ao longo desses 12 anos de pontificado, ano a ano, o Papa Francisco trouxe uma mensagem de esperança, uma mensagem também de sensibilização dos jornalistas, dos demais profissionais da comunicação, para construir uma comunicação verdadeiramente humana. O seu exemplo nos impulsiona, nos exorta a também buscar construir
essa comunicação pautada nas pessoas. Portanto, deve ser, segundo o Papa, papel do jornalista, do profissional da comunicação consciente, estabelecer, por meio dos critérios próprios da sua profissão, pontes, construir contato, diálogo entre as pessoas e não ampliar as divisões que são hoje em dia tão comuns no mundo. Semelhante a muitos de vocês, eu trago no coração muitas imagens e ensinamentos do Papa Francisco. Ele foi o Papa desses últimos 12 anos da nossa história. Apoiando seu pastoreio, vivi e exerci meu ministério presbiterial. Francisco, ótimo nome para um pontífero, isto é, aquele que é a ponte entre Deus e o povo. Provavelmente, nosso novo pastor inspirou-se no nosso santo da caridade, da paz, do desapego, da sabedoria, da harmonia, da fraternidade, que pelo seu testemunho de cristão faz as pessoas do mundo inteiro e de todas as religiões irem à sua cidadezinha. O Papa, com nome tão simples e tão imenso em significados, nos pede para que rezemos por ele. Parece querer trilhar um caminho com passos diferentes. Agora, mais de uma década depois, o mundo ainda colhe os frutos do pontificado de Francisco. Com sua voz firme, porém doce, ele abriu caminhos que não podem ser mais fechados. E o Papa Francisco falava muito sobre essa questão de uma economia solidária, de uma globalização solidária, que não fosse o capitalismo pelo capitalismo, mas um capitalismo que gerasse vida, né, e inclusão para todos. Não ter medo de encontrar o outro, de sair para levar o amor de Deus. Então isso marcou muito minha vida, meu ministério, e busco plenamente viver este objetivo. A história da igreja é feita de continuidade e renovação. Logo, muitos já voltam os olhos para o futuro. Mas ao acordar da segunda-feira, eu abrindo minhas redes sociais, eu vi a notícia e isso me causou assim um impacto emocional muito grande, porque mesmo sabendo que ele estava doente, mas a gente não esperava que sua morte fosse tão repentina. O ponto focal, base do jornalismo é o fato, aquilo que acontece. Ao noticiar a morte do Papa Francisco, o legado dele se torna imperioso. Porque quem é Papa Francisco? Ele é só mais um Papa. E isso não é somente um legado para a igreja, é um legado para todo aquele que exerce um poder ou um espírito de liderança dentro das sociedades. E ele, em vez de criar muralha, ele falava: vamos a construir pontes. Um ponte une a muralha divina. Agora vem a eleição do novo Papa, ninguém sabe quem pode ser. Agora, as câmeras voltam-se para um novo nome, Leão XIV. Habemus Papa, 8 de maio de 2025. O Papa Leão XIV foi eleito, sucedendo Francisco 17 dias após a sua morte, o que ocorreu no segundo dia de conclave, após 4 votações. Agora, os ensinamentos de Santo Agostinho ganham mais evidência com a escolha do cardeal Robert Prevost, primeiro pontífice agostiniano da história. O Papa 267 a suceder Pedro. Com ele, a Igreja continua. Francisco deixa um legado e uma herança desafiadora, saindo da primeira página. Mas sua história será contada ainda por muitas gerações. E eu acredito que o jornalismo tem um papel importante nesse processo de mostrar o legado do Papa Francisco, principalmente pela sua história e por toda a representatividade que ele teve durante o papado, né? Então a cobertura jornalística, quando trata da pessoa do Papa e da função que ele exerce, naturalmente precisa também ser preenchida e enriquecida com diálogo, tal como a vida do Papa dialogou com as realidades que estavam à sua volta, né? O jornalismo ele tem por missão noticiar, informar as pessoas. Não adianta só dizer que o Papa morreu ou que ele viveu, mas se ele viveu, o que ele produziu, como aquilo que ele produziu, as decisões que tomou, impactam na vida do mundo ou na vida do grupo o qual ele representa. Noto apenas que era um homem do povo e, como tal, popularizou também sua fé e piedade. Era um homem de obras, de belas palavras e de fé. Finalizo afirmando que escrevi esse texto praticamente com o que guardo no coração quanto às marcas deixadas em mim pelo Papa Francisco. Com ele, vamos continuar aprendendo. Por ele, vamos continuar rezando. Pela vida dele, vamos continuar agradecendo. Por enquanto, é isso que registro, até para não me estender mais.
Neste luto, meu coração está cheio de gratidão. A maneira dele ser, o jeito, o estilo, né? Foi o primeiro Papa a escolher o nome Francisco e justamente ali já mostrava como seria o seu papado. Foi um legado de simplicidade, de proximidade, não apenas católicos, né, mas com todas as religiões, com todas as culturas, que quer uma igreja de portas abertas para poder acolher quem chega e poder sair para encontrar os excluídos. A igreja não é uma fortaleza, mas uma tenda, onde há lugar para todos.